falando um pouco de laminadores, sim? Laminadores, como já falei, estou mostrando aqui laminadores planos, sim? Estou mostrando a seção transversal do que poderia ser todo o artefato que você encontra num castelo de laminação, né? Então, ele é formado por diferentes partes, tem um carro de troca de cilindros de trabalho, tem cilindros de trabalho, reserva, tem parafusos elétricos, tem cápsula hidráulica, tem chapa de desbaste, tem árvore de ligação, tem caixa de pinhões, tem cilindro de trabalho, tem cilindro de encosto, tem motor, tem tudo que você imagina, né? É mais ou menos nesse arranjo que nós vemos aqui. Todo esse arranjo que você vê aqui é o que se corresponde a uma cadeira de laminação. Se você tem, então, por exemplo, um laminador de desbaste, você vai ter esse arranjo físico para atender a especificação da conformação em desbaste que você precisa garantir naquele laminador. Você vai ter esse mesmo arranjo em todos os outros castelos de laminação que você vê na sequência em um trem de laminação. Então, você vai ter 6 arranjos como esse, 7, 8, dependendo muito do número de castelo que você vê naquele cilindro. É muito importante que você entenda de que toda a parte eletromecânica do laminador é algo que precisa corresponder em potência, não? Com o esforço mecânico que é necessário para poder conformar a quente esse material, né? Então, a potência, o motor, a caixa de redução tem que ser dimensionados compatível com o esforço mecânico que a gente precisa entregar nesses cilindros e com a velocidade de rotação que a gente precisa garantir para que realmente a gente possa ter o produto laminado. Então, aqui, por exemplo, a gente não fala mais disso porque não é o escopo da disciplina. Se a gente tivesse num momento de conformação plástica, como aquilo que a gente vê na engenharia mecânica, a gente poderia brincar um pouco de força de laminação, de velocidade de rotação do cilindro, de dimensionamento do laminador propriamente dito. E uma perspectiva de como é representado todos esses elementos que estou mostrando. Veja a caixa de pinhões e o redutor que nós temos em cada um dos castelos de laminação que estão aqui representados. Nesse caso, são ao todo 6, sim? 6 castelos. Aqui estou mostrando já uma fotografia do que seria um laminador real. Esse é um laminador da Villares Metals em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, não? Bom, o que nós vemos assim agora, olhando mais tecnicamente a configuração de cilindro que eu tenho em cada um dos castelos de laminação? Eu vou ver que eu vou precisar de um par de cilindros de trabalho, que são cilindros que vão estar naturalmente em contato com o material que passa por processo de formação, né? Esses 2 cilindros de trabalho, eles vão ser naturalmente em menor diâmetro. Quando a gente fala assim, menor diâmetro, a gente vê assim, se você desenvolve o cilindro de trabalho, você vai ver de que, não vamos falar, por exemplo, o tamanho da mesa da laminação. Quando você desenvolve um cilindro, que você tem uma superfície retangular. Então, quanto menor o diâmetro tem um cilindro de trabalho, né? A área de superfície do cilindro em contato com o metal, ela tende a ser menor, naturalmente, né? Quando isso acontece, é claro que você vai ter uma menor superfície atingida por atrito. E pensando, por exemplo, na vida útil do cilindro, é conveniente trabalhar com cilindros de menor diâmetro, porque em cilindros de menor diâmetro você consegue ter, por exemplo, uma taxa de reposição deles muito maior do que quando você trabalha com cilindros de maior diâmetro, não? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos 2 cilindros, né, espaçados convenientemente, né, com uma abertura entre eles o suficiente como para permitir a passagem do material e garantir a espessura de saída do laminador, né? Porém, encostados a eles,
outros dois cilindros, o cilindro de encosto superior ou o cilindro de encosto inferior. A ideia de ter dois cilindros de encosto, um acima e um abaixo do cilindro de trabalho, é justamente para garantir o quê? É para garantir que durante o processo de conformação mecânica você permita evitar deflexões no cilindro de trabalho, né? Garantir de que os cilindros de trabalho com o tempo não vão fazer uma deflexão no sentido de que na parte mais intermediária entre os dois cilindros você tenha, por exemplo, uma abertura maior do que na parte das extremidades do cilindro. Então, você evita algum tipo de deformação por flexão que venha acontecer no decorrer do tempo se não houver esses dois cilindros de encosto. O cilindro de encosto garante em todo momento, garante assim, a condição de trabalho para que os cilindros não sofram nenhum tipo de falha por flexão, nenhum tipo de falha mecânica, pelo impacto que naturalmente causa o material entre eles, hein? Há uma grande tendência, se eles não tiverem um encosto, deles se deformarem progressivamente, considerando ainda que o material é trabalhado a quente, que trabalhando a quente, o próprio cilindro pode também sofrer deformação. Então, esse arranjo é muito interessante para garantir a rigidez do sistema como um todo, manter o sistema realmente em uma condição de trabalho de alta confiabilidade. Falando um pouco sobre os materiais que são utilizados na fabricação de cilindros de laminação, a gente sempre vê que os principais materiais utilizados, no caso, são ligas de ferro-carbono de altíssimo teor de carbono, que podem até chegar a ser ferrofundidos branco, em fundições brancas, não? Podem ser ferrofundidos brancos ou podem ser aços de muito alto teor de carbono, não? Então, podem ser também materiais tratáveis termicamente, endurecidos por precipitação, superligas, né? Ligas na base de molibdênio, ligas na base de cromo. É muito importante que quando a gente fala de cilindro de laminação, vocês lembrem-se sempre que se se trata de um cilindro de laminação a quente, o material ele pode sofrer termofluência, não? A termofluência é uma condição mecânica de trabalho onde o material ele perde seu comportamento mecânico a quente. Quando ele perde seu comportamento mecânico a quente, ele sofre deformação plástica. A gente não pode permitir que haja deformação plástica na superfície do cilindro. E os elementos químicos que garantem estabilidade mecânica em alta temperatura são os elementos que têm maior ponto de fusão, fisicamente falando, não? Então, aí, por exemplo, entra o molibdênio, o tungstênio, são elementos de liga fantásticos e que são muito utilizados em ligas super especiais para fabricar cilindros de laminação. Os cilindros de laminação, por via de regra, eles são fabricados por forjamento, né? Forjamento a quente. Quando a gente estudar forjamento na próxima aula, sexta-feira, nós vamos ver, por exemplo, vou mostrar um filme onde a gente está forjando um tarugo de aço a quente e o resultado desse processo de forjamento nada mais é do que um cilindro de laminação. Então, vocês vão ver o volume de material que a gente precisa forjar para produzir, no caso, um cilindro de laminação. Depois que você forja o cilindro de laminação, o que você vai fazer? Você vai levar esse cilindro bruto em estado forjado para um processo de usinagem especial, torneamento, cilindrado de desbaste, cilindrado de acabamento, faceamento, e esse é o típica operação de usinagem que você vai ter nos cilindros de laminação. Faceamentos, cilindrados de desbaste, cilindrados de acabamento, com ferramentas especiais, porque, é claro, nós estamos falando de um material especial, então tem que ser uma ferramenta de corte também especial, né? Muito bem, o que mais nós temos aqui? Aqui nós estamos mostrando mais ou menos o que seria o esquema
a representação gráfica, não? De um cilindro de laminação, nós vemos a mesa de laminação seria a superfície de trabalho do cilindro, que está em contato com o metal que está em conformação. O pescoço é onde você descansa o cilindro, acopla ele à gaiola, onde ele vai estar fixo para permitir seu trabalho, e vai ter naturalmente seus sistemas de engaste mecânico de travamento. Aqui vemos já um cilindro que passou por processo de forjamento, não? Usinado, lindo, maravilhoso, não? Aço forjado, né? De grãos muito finos. Quando a gente fala, por exemplo, de forjamento, é claro, como todo o processo de conformação mecânica, né? O material ele vai passar por processos de deformação e ele vai naturalmente modificando a microestrutura em cada uma das deformações que você aplica nele. Como já eu mostrei na aula passada, cada vez que você comprime o material, cada vez que você deforma ele plasticamente, ele encrua, ele passa por um processo de recuperação, recristalização, recuperação e recristalização posteriormente, não? E nesse caso, ele vai progressivamente reduzindo o tamanho de grão. Em cilindros de laminação, a gente quer ter grãos o mais ultra fino possíveis. Por quê? Porque o cilindro de laminação, ele sofre impacto. Em cada vez que o material passa, ele sofre impacto. Então, grão fino confere ao material alta tenacidade. E isso pressupõe que ele não vai sofrer deformação tão precocemente. Então, esse impacto ele é absorvido pelo material. Se houver trinca, por exemplo, a taxa de propagação da trinca, quando o material tem uma estrutura mais fina, granularmente, é muito menor essa taxa de propagação, ou seja, a trinca demora mais tempo em se propagar, né, do que quando o material tem uma estrutura de grão mais grosseiro. Então, quando a gente quer garantir tenacidade, e se você for medir a tenacidade associada a o quanto rápido pode se propagar uma trinca, então, quanto mais fino é o grão, mais lenta vai ser a propagação da trinca e mais tenaz vai ser o material. Então, essa é a lógica que está por trás da relação entre o tamanho de grão com a tenacidade da fratura dos materiais de engenharia, que, num caso, um cilindro de laminação que está suscetível a ciclos térmicos na superfície que podem gerar trincas, sem fissura, microfissuras, é muito importante garantir. Quais são as propriedades mecânicas que se busca num cilindro de laminação? Dureza, muita dureza, resistência ao desgaste da mesa, a mesa que é aquela superfície em contato com o material. Lembrem-se que para que o material possa ser mordido pelo cilindro, precisa ter atrito, e o atrito, quando fora de controle, gera desgaste, e se gera desgaste, putz, causa um estrago muito grande, porque aquele cilindro ele vai precisar ser substituído. Então, quando a gente projeta, não, a manutenção nos cilindros de laminação, naquele processo de manutenção programada, que você tem que especificar os critérios que você vai usar para qualificar o estado em que se encontra o material em uso. Você vai falar assim, o que poderia descaracterizar uma condição de vida útil de trabalho na superfície de um cilindro. Você vai olhar a superfície do cilindro, você vai examinar se tem ou não tem desgaste. E para isso você vai usar técnicas, você pode usar inclusive técnicas de ensaio não destrutivo para você, por exemplo, identificar por líquido penetrante se existem fissuras na superfície do cilindro, ou você pode utilizar lupa, você pode analisar se existem estrias, se existe algum indício de deformação plástica na superfície desse material. E quando acontecem esses indícios, o que você tem que fazer? Você tem que retirar o cilindro, trocar o cilindro, colocar outro cilindro de volta. Resistência ao desgaste é algo que tem que ser garantido.
E quando a gente fala já das próprias características químicas do material cilindro, a gente já está vendo de que o cromo, o molibdênio, esse níquel, o cobalto, tungstênio, putz, esses elementos de liga, eles naturalmente vão endurecer o material, mas mesmo assim a gente precisa tratar termicamente ele e essa condição de tratamento térmico tem que ser mantida durante o uso que a gente vai dar a esse cilindro. Resistência à ruptura por ocasião de eventual sobrecarga. Então, se eventualmente você sobrecarrega o cilindro, vamos imaginar que você pisou na bola na hora de você programar a abertura entre os dois cilindros. Isso acontece muitas vezes, tá? Você programa uma abertura de 5 milímetros. Gente, 5 milímetros é o quê? 5 milímetros é a espessura de parede do material na saída desses dois cilindros. Que percentual de redução você vai aplicar nesse passe? De forma a que, no fim, você tenha 5 milímetros de espessura. 50%? Então, quer dizer o quê? Que a chapa que entra, ela tem 10 milímetros. Verifica se realmente tu consegues, pela temperatura na qual o material se encontra, reduzir tanto assim. Porque quando não, o que pode acontecer? O material, ele dá uma pancada no cilindro, ele tenta entrar, mas ele não consegue. Esse impacto, cria uma sobrecarga no cilindro. Ele pode ser esmagado aos poucos, mas o cilindro sofre muito esforço superficial. E esse esforço superficial pode gerar microfissuras e isso pode comprometer a vida útil do cilindro. Então, é muito importante dimensionar o processo de laminação em cada passe, conforme a geometria de entrada do material, conforme a temperatura, conforme a plasticidade que o material tem, lembrando que se é a quente, entre um passe e outro passe, no tempo interpasse, tem que acontecer recristalização. Se não acontecer recristalização, pressupõe-se o quê? Que a microestrutura, ela concentra energia, ela ainda possui encruamento. E se ela possui encruamento, o limite de escoamento do material, ele é maior do limite de escoamento que você previu no dimensionamento do esforço mecânico que você vai aplicar no próximo passe. E essa sobrecarga é o que acaba naturalmente trazendo sério problema de vida útil, não, para os cilindros de laminação. É extremamente importante analisar tudo isso. Estamos falando de engenharia de laminação, não estamos falando de brincar de laminação. Ok? Muito bom. A superfície, ela tem que ser impecável. Ela tem que ser impecável, uma qualidade superficial, assim, de espelho praticamente, de forma que quando o material entre, ele possa ter mais despelho, entre aspas. Lembrem que precisamos ter atrito para poder arrastar o material. Então, não é 100% especular, assim, superficialmente espelho. É uma superfície com ótima qualidade, porém, que permita o arrasto do material. Além dos cilindros convencionais, a gente vê, por exemplo, podemos ter nos processos de laminação já como produtos algumas classes de produtos assim específicas. Poderia ser, por exemplo, fitas. Imagina que você está laminando a frio uma chapa muito fina que pode ser constituída uma fita. Você coloca no último passe um laminador de fita, nada mais é do que um laminador que tem assim, fios de corte, não? Que quando o material passa entre eles, ele já corta a chapa fina em formato de fita. E você, então, entrega uma bobina de fita, que é o que você vai usar para embalar qualquer que seja produto. Na mesma indústria metalúrgica, a gente fita as chapas de aço. A gente fita o cilindro, né? Então, é muito utilizado esse tipo de fita em embalagens industriais. A gente vê também, por exemplo,
como oportunidade que o próprio processo de laminação oferece, de você instalar na última fase de formação um laminador estriado, né, que vai naturalmente permitir, por exemplo, aquelas texturas que você vê nos pisos industriais, nas telhas, ou seja, você pode ter a classificação dos processos de laminação, não? Bom, como já nos falamos, nós vamos ter dois momentos importantes da laminação: a laminação de desbaste, não? E a laminação de acabamento. Na laminação de desbaste, o que a gente vai obter por via de regra vão ser placas grossas, sim? E na laminação de acabamento, a gente pode obter tiras, a gente pode obter chapas finas, a gente pode obter trilhos, a gente pode obter tubos, a gente pode obter perfis, a gente pode obter diversas geometrias. Do ponto de vista da temperatura, a laminação ela pode ser a quente ou a frio. Como já nos mostramos nos processos de conformação mecânica nas aulas anteriores, não? A quente e a frio, né? No caso específico de temperatura quente, não? De laminação a quente, a temperatura ela é sempre uma temperatura elevada, não? Se fala de que se inicia na casa dos 1.200 graus. Atualmente, os aços eles já possuem algum tipo de elemento de liga e temperatura mais baixa do que isso para início de um processo de laminação a frio não é aconselhável. A gente sempre recomenda temperaturas igual ou superior a 1.200 graus, que é uma temperatura onde o material, quando aquecido, consegue dissolver todos os elementos de liga que fazem parte da sua composição química. Lembrando que quando a gente fala de aquecimento, não, a gente está falando de aquecimento de uma placa grossa, e essa placa grossa foi obtida por lingotamento contínuo. E durante o processo de lingotamento contínuo, a microestrutura que a gente obtém no material ela é muito heterogênea. E durante o processo de lingotamento contínuo, a gente pode ter microsegregações de elementos de liga, ou seja, em alguma parte do volume do material você pode ter mais elementos de liga do que em outra parte. E nesse caso, o aquecimento que antecede a laminação busca homogeneizar, né, todo o material do ponto de vista químico. Tanto é assim que se conhece esse tratamento térmico como recocimento de homogeneização, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai homogeneizar colocando em solução sólida, por isso também se conhece como recocimento de solubilização. Você coloca em solução sólida todos os elementos de liga que fazem parte da composição química do material, e durante esse tempo em que o material vai ser aquecido no interior do forno, não? Esses elementos de liga eles vão se distribuir de forma homogênea, não? Em todo o reticulado cristalino do material, não? E dessa forma você consegue então ter um produto pronto para ser deformado a quente. Dependendo muito do número de passes, quando a gente acabou de mostrar no vídeo, não? Olha, a chapa, a placa grossa, ela sai do forno, ela vai para o laminador de desbaste, ela pode até receber 9 deformações consecutivas assim, até ela se constituir esboço. Esse esboço ele é bobinado. Quando ele é bobinado, o fato dele ser bobinado é uma forma de você garantir a conservação da energia que o material possui ainda nessa condição a quente, não? Ele vai para aquele processo onde ele vai ser reaquecido para manter as condições térmicas que ele vai precisar para ser deformado na sequência, no trem acabador, certo? Então, desde que o material sai do forno até que o material sai na última cadeira do trem acabador, a variação de temperatura ela deve ser pelo menos uns 200 graus, ou seja, ele pode perder até uns 200 graus desde o primeiro momento em que ele é deformado até o último passo de deformação dos 200 graus. Ou seja, isso quer dizer o quê? De que a temperatura de acabamento da laminação e temperatura de acabamento na laminação se corresponde à temperatura na qual o material ele é deformado no último passe, isto é, no passe de acabamento.
né? A temperatura de acabamento do material deve ser na casa dos 950 mil graus. Temperatura de acabamento abaixo disso, só se for chapas muito finas e assim, porque se persegue um propósito com esse acabamento em temperatura mais baixa. E vou mostrar um case na sequência, você vai entender porque nesses casos é interessante fazer o acabamento abaixo de 950 graus Celsius. Quando o material nós não temos esse propósito, que eu vou explicar na sequência, com esse material, o muito comum é que você faça o acabamento aproximadamente na casa dos 1000 graus Celsius. Por quê? Porque nessa condição em que a gente consegue ter a maior plasticidade possível. E quanto maior for o número de passes que você precise, isto é, para conseguir obter a menor espessura possível na laminação a quente, que pode ser 1,2, 1,4, 1,6, você precisa acabar mesmo em alta temperatura, porque senão o material fica praticamente indeformável. Okay? A frio vai sempre acontecer na temperatura ambiente. A gente fala de laminação a frio, temperatura ambiente, e aqui nesse caso, lembrando sempre que todo material laminado a frio, ele vai ser suscetível, correspondendo ao processo, a um encruamento prolongado ao longo do tempo, durante o processo de laminação a frio. Não? Então, bom, um detalhe que eu queria ainda reforçar na laminação a quente é que quando, inclusive aparece no vídeo muito bem, não? Quando a gente faz o aquecimento do material anterior à laminação a quente, a gente, pelo tempo que o material fica exposto dentro daquele forno, que pode chegar a ser pelo menos umas 3, 4 horas, hein? É muito tempo, o tempo suficiente para que o material possa gerar carepa. O que essa carepa é? A carepa nada mais é do que a formação de uma casca de óxido de ferro na superfície do material. Estamos falando de que o material está sendo aquecido a 1200 graus. Né? Então, por um tempo de 2, 3, 4 horas a 1200 graus, o que acaba acontecendo? O material ele vai formando óxido e o material ele vai formando uma camada rica em carbono, como consequência dos processos de descarbonetação. O material ele perde o carbono da superfície. E esse processo de perder carbono na superfície é um processo que é controlado por difusão atômica e é o típico exercício que você calcula lá nas ciências dos materiais, quando você está estudando a segunda lei de Fick, lá você calcula lá a sua descarbonetação, não? Então, é aqui nesse caso em que se dá a descarbonetação. E a descarbonetação, ela é naturalmente finalizada com uma camada de óxido de ferro e muito rica em carbono. Então, uma casca que você tem. Quando o material ele sai com essa casca na superfície, que nós chamamos de carepa, né? O que a gente tem que fazer antes dele passar por um processo de laminação? A gente precisa tirar a carepa, entendeu? Então, um passe em água sob pressão para tirar a carepa da superfície do material antes dele ser conformado a quente. Esse é um passe de limpeza. Inclusive, esse passe de limpeza na laminação a quente se dá antes da laminação de desbaste e depois que você faz o esboço, e você reaquece o esboço, e você conduz o esboço até o laminador a quente, tira-se a quente, ele passa também por um processo de limpeza em água sob alta pressão. Para quê? Para remover todo tipo de carepa que o material ainda possa ter durante esse processo de esboço, de manutenção de temperatura no esboço. Não? Então, isso é muito importante, tanto na laminação a frio quanto na laminação a quente, antes de que o material passe entre o cilindro, ele precisa passar por um processo de limpeza.
Algumas diferenças entre um e outro, não? A laminação, a Kenshi, a matéria-prima que se usa, no caso, é um lingote fundido, uma placa grossa, um tarugo, que vai ser obtido pelos próprios processos de lingotamento contínuo, ou às vezes um laminado mais de desbaste, não? O que um processo de laminação a Kenshi pressupõe? Uma preparação, e essa preparação é desbaste. O que mais esse processo de laminação a Kenshi pressupõe? Grandes deformações, uma deformação muito grande. Quando a gente fala de muita deformação, nós estamos falando assim, geometricamente falando, nós estamos falando de uma redução significativa de seção transversal, uma modificação na geometria da seção transversal muito significativa, 50%, 60%, 70% em relação às dimensões de origem, não? Grandes dimensões, a gente vê em contínuo, não? Geometrias complexas, nós mostramos chapa, mas vamos ter trilhos, não vamos ter tubos, não vamos ter barras, não vamos ter vergalhões, não vamos ter arame, não? E sempre nós vamos ver aqui na laminação a Kenshi produtos semi-acabados, se eles forem ser utilizados nos processos posteriores de laminação a frio, ou se eles forem, por exemplo, um fio máquina que vai passar posteriormente por um processo de trefilação para obter um arame utilizado na indústria como arame, não? Ou ele pode ser um produto acabado se ele for vendido já como uma chapa grossa. Então, aqui, neste caso, produtos semi-acabados pode ser, dependendo muito do campo de aplicação, um acabado, pode ser ainda um semi-acabado, não? Matéria-prima que se utiliza na laminação a frio são chapas, barras, laminadas a quente, não? E aqui na laminação a frio, por via de regra, o que a gente busca é sempre acabar o material. Acabamento do material. É na laminação a frio onde a gente confere ao material a rugosidade superficial, o aspecto da geometria de superfície que a chapa precisa ter para a aplicação futura. Então, por exemplo, a rugosidade superficial, que uma chapa precisa para fabricar a fuselagem de uma geladeira, não? A carcaça da geladeira, essas características de superfície dessa chapa para a geladeira, ela é obtida no processo de laminação a frio. Ela passa depois por um processo de sincagem, e daí ela vai para um processo de corte em guilhotina ou a laser mesmo para obter o blanking, que vai ser levado para um estampo para estampar em detalhes aquele designer que essa fuselagem da geladeira, principalmente das portas, geralmente tem, não? É basicamente isso. Então, nesse caso, seriam o quê? Operações de acabamento que vão garantir a qualidade superficial do produto laminado a frio, né? Depois de um processo de sincagem, gente, que você já tem a chapa sincada, essa chapa ela pode ir para uma linha de desbobinamento e ela ser transformada em blankings. Esses blankings vão ser a matéria-prima de um processo de estampagem profunda que dá origem a uma geladeira, o que pode dar origem a qualquer elemento estrutural que constitui a carroceria de um veículo, não? Uma coluna A, uma coluna B, um assoalho, painel interno ou externo de porta, qualquer que seja o produto plano, estampado, que você vê na carroceria de um veículo, ele passa por um processo de estampagem. A qualidade da superfície desse produto, ela é correspondente à qualidade que você garantiu na laminação a frio. Isto dito de outro jeito. Se você não conseguir qualidade na superfície no laminador a frio, o produto que você vai fabricar com ele pode ficar com essa qualidade de superfície comprometida. Entendeu? Processos de inspeção de qualidade de superfície, eles são utilizados em todos os processos de conformação mecânica. Então, quando você sai de um laminador, você vai ter um ultrassom
que vai mapear a qualidade de um lado e de outro lado da chapa. E ele vai verificar se existe ou não existe rugosidade, se existe algum risco por causa de algum decorrente de algum desgaste que já um dos cilindros pode estar mostrando, né? Então, é principalmente os cilindros de acabamento, que é onde, com certeza, é por onde o último material passa, não? Então, tudo isso é detectável, tá? E tem que ser garantia da qualidade. Se alguém me perguntar agora, Modesto, quais são os requisitos de qualidade que eu, como engenheiro, preciso observar em uma chapa que eu vou utilizar para fabricar uma coluna B? Então, requisitos de qualidade de uma chapa que vai ser utilizada na coluna B é, num primeiro momento, qualidade de superfície. Não pode ter riscos, não pode ter deformações, não pode ter algum tipo de falha no acabamento do processo de sincagem. Tem que ter a rugosidade que o projeto exige. Primeira grande coisa, qualidade de superfície. Segunda grande coisa, o atributo de qualidade do material que você vai utilizar numa coluna B. Ele tem que ter o comportamento mecânico que você precisa para fabricar a coluna B, nesse caso o alongamento, e ele tem que ter a resistência mecânica que a coluna B precisa para poder ser utilizada como coluna B. Entendeu? Então, qualidades mecânicas de comportamento mecânico. Entendeu? E aí, quando a gente vai falar de qualidade de comportamento mecânico, estampabilidade é um requisito. E para analisar a estampabilidade, a gente faz testes de estampabilidade, a gente faz os testes Erikson e Olson. São os dois tipos de testes que normalmente a gente utiliza para fazer ensaios de embutimento profundo de chapas, né? Você aplica uma deformação sobre a chapa e o que você usa como punção? Uma esfera, não? Então, você vai aplicar esforço na chapa com uma esfera e você vai ver qual é a profundidade de estampagem dessa chapa, dado pelo curso da esfera, no decorrer do processo de formação, até que surge a trinca. É um ensaio destrutivo que se faz na chapa para poder caracterizar a estampabilidade ou capacidade de embutimento. Então, quais são os requisitos da chapa que eu utilizo, por exemplo, para essa situação? Olha, é assim, qualidade de superfície. Outra é qualidade de comportamento mecânico, entendeu? Qual é o comportamento mecânico que o material te entrega? Qual é o limite de escoamento, qual é o limite de resistência, qual é o alongamento, que índice Erikson de embutimento você garante para que o material possa ser estampado de fato. Então, esse índice Erikson de embutimento é outra coisa que se busca. Se você for ser mais técnico, específico para isso, que índice de anisotropia o material oferece para poder fazer a estampagem. Quando a gente estuda a estampagem, a gente vai ver, nós vamos perceber de que é muito importante caracterizar esses dois fatores, não? O índice de anisotropia do material, né? E também o índice Erikson de embutimento. São dois atributos de qualidade do produto laminado que a gente precisa garantir, ok? Muito bom. Isso é quando o produto vai passar por processo de estampagem. Mas, Modesto, no meu caso, eu vou utilizar aquela chapa grossa na fabricação de um casco de navio. Você não vai, provavelmente, precisar de embutimentos profundos. Você precisa que ela tenha dobrabilidade. Ela precisa dobrar, ela precisa se deformar, se moldar, entendeu? Então, você vai dobrar a chapa para fabricar o navio, entendeu? Então, ela tem que ter dobrabilidade, não? Então, essa é a qualidade que você busca nesse caso, não? Qualidade de superfície. É claro, a chapa grossa que você vai utilizar nessa fabricação, ela não pode possuir óxido na superfície. Ela precisa ser vendida já limpa. Para quê? Para quando você começa a aplicar as camadas de pintura, você já tenha todos esses óxidos removidos. Ou você faz isso, ou você remove os óxidos antes de aplicar a pintura. Certo? Então, tudo isso é qualidade de produtos laminados. Vamos falar sobre os produtos laminados, não?
Aí, para produtos laminados, eu geralmente utilizo a denominação que é dada pela ABNT T20, não? A denominação desses produtos, que é o que você vai encontrar também no mercado. Se você for agora mesmo conversar com um fornecedor de produtos, hein, laminados, hein, tu vai falar assim, olha, eu quero chapa fina, eu quero chapa grossa, eu quero uma chapa fina. Entende-se por chapa fina todo aquele produto cuja largura pode ser acima de 300 milímetros, sim? E espessura de pelo menos 0,3 a 0,5 milímetros. Chapa grossa, cuja largura é acima a partir de 300 milímetros de largura e espessuras de parede acima de 5 milímetros. Então, quando a gente vai comprar uma chapa de aço 1020, 6 milímetros, nós estamos falando de chapa grossa, né? Nós estamos falando de tira quando a largura é até 300 milímetros. Nós estamos falando de folha para qualquer que seja a largura, porém com espessura de até 0,3 milímetros. Aonde que a gente utiliza folhas? A gente utiliza folhas na fabricação de embalagens, latas, aquelas latas embutidas. Isso é uma folha, não? Onde que a gente utiliza tira? A gente pode utilizar tira, por exemplo, na fabricação de fitas para embalagem industrial, ou a gente pode utilizar tira para fabricar tubos a partir de chapas, ou seja, tubos costurados, tubos que vão passar por processo de calandragem, soldagem, para ele se constituir com um tubo, não? Então, é essa denominação que geralmente eu gosto de usar para poder falar das espécies de produtos que podem ser obtidos através de laminação.